Bem-vindos ao Telapop. Prepare-se para embarcar em aventuras incríveis e descobrir os segredos do mundo ao nosso redor. Saudações siderais! Estamos começando mais uma transmissão ao vivo para acompanhar o voo 9 integrado do Starship, né? O Starship que já fez alguns testes do segundo estágio separado, alguns testes do primeiro estágio, agora tem os voos integrados e vamos para o 9º voo, depois de 2 voos aí malfadados, o voo 7 e o voo 8, ocorridos aí em janeiro e em março. Os dois terminaram com uma perda precoce do segundo estágio e causaram algum problema para a SpaceX, que teve que parar, repensar, reanalisar, descobrir quais eram os problemas e tentar resolver. É o que nós vamos ver hoje, se realmente eles conseguiram dar jeito e solucionar essa questão. O voo de hoje tem um marco especial. Pela primeira vez nós vamos ver o primeiro estágio do Starship, que eles chamam de Super Heavy, o primeiro estágio do Starship ser reutilizado. Ele já foi recuperado algumas vezes, né? 3 ao todo, pelo Mechazilla, né? Aquele sistema na plataforma em que ele desce e o Mechazilla pega ele e recupera, mas pela primeira vez ele vai voar uma segunda missão, né? Nós temos o Super Heavy, que voou em janeiro. Ele passou por uma inspeção muito cuidadosa, trocaram peças que precisavam trocar, trocaram 4 dos motores, são 33 motores ao todo, mas ele é basicamente o mesmo que voou em janeiro e vai voar novamente agora daqui a pouco mais de 11 minutos. Uma das características dessa reutilização é que vai ser uma reutilização em que eles não vão tentar pegar de volta o primeiro estágio. Então a gente vai ter a decolagem, a separação dos estágios e o primeiro estágio vai ser manobrado para o mar. Eles vão tentar um pouso suave no mar, mas não vão tentar recuperar. Isso porque eles querem fazer experimentos para ver se eles conseguem controlar essa descida do primeiro estágio de uma forma mais agressiva, digamos assim. Então, com um ângulo de ataque maior, ele vai descer, digamos, mais deitado, e aí com isso aumenta a resistência atmosférica, eles conseguem frear melhor com a atmosfera por conta da resistência, mas aí vai ter um desafio de controle para depois endireitar o Super Heavy e tentar pousar no mar. Então, para não correr risco de estragar a plataforma, nada disso, vão tentar fazer essa manobra no mar. Futuramente, se ela der certo, se eles conseguirem desenvolver, isso vai economizar combustível do foguete, porque afinal de contas eles vão poder usar menos combustível para fazer essa manobra, já que a atmosfera vai estar freando com mais eficiência com essa coisa dele cair deitado pela atmosfera, né? Então o primeiro estágio não veremos ser recuperado hoje, vamos ver ele pousar no mar. E o segundo estágio, esse sim é a grande
interrogação aí da SpaceX, já que nos últimos 2 voos, em janeiro e em março, a gente teve falhas desse segundo estágio. Durante a primeira queima, né, quando acendem-se os motores e ele é impulsionado até uma quase órbita, esses voos de teste da SpaceX com Starship, nenhum deles tem usado uma trajetória orbital, ou seja, o foguete não chega, o segundo estágio não chega a entrar em órbita da Terra, mas tem uma trajetória parabólica que faz com que ele caia lá do outro lado do mundo. Então ele cai lá no Oceano Índico, mas não chega a entrar em órbita totalmente. Por que eles escolhem essa trajetória suborbital? Justamente para, se eles tiverem algum problema, ter a certeza de que o veículo vai reentrar na atmosfera de todo modo, sem virar um pedaço de lixo espacial ali na órbita da Terra. Mas claro que futuramente eles vão precisar ter a capacidade de colocar ele em órbita e depois tirar ele da órbita. Justamente para isso, um dos testes que eles vão fazer hoje é tentar reacionar um dos motores do Starship já no espaço, né? Depois que ele entrar nessa trajetória suborbital. É um passo essencial para que eles possam eventualmente colocar numa trajetória orbital e depois usar o mesmo motor para dar aquela freadinha e fazer a nave cair de volta. Outra coisa que eles vão testar nesse voo é uma que eles iam tentar nos outros 2 também, e não conseguiram por causa da falha do segundo estágio, que é tentar colocar umas espécies de uns modelos dos satélites Starlink, né? Então não são satélites de verdade, são simuladores, mas que vão ser lançados ao espaço, também nessa trajetória suborbital, ou seja, eles também vão cair lá na frente, de volta na Terra, mas para ver se esse sistema que eles desenvolveram para o Starship, para lançar satélites Starlink, ele é funcional. Então vão fazer um teste disso. Queriam já ter feito há 2 lançamentos esses 2 testes que eu mencionei, o reacionamento do motor e a liberação dos simuladores de Starlink, mas como houve a falha, 2 vezes na ascensão ainda, né? Então houve o despedaçamento ali, o que eles chamam de rápida desmontagem não programada, né? É um eufemismo que a SpaceX usa para falar de quando o veículo explode. Como eles tiveram a perda ainda na subida, os detritos caíram todos ali na região do Caribe, né? Inclusive muitos vídeos aí na internet, alguma controvérsia pelo problema que causa no espaço aéreo, etc e tal, esses riscos de acidente, mas enfim, era ali no corredor programado para a passagem do foguete, era uma coisa que se estava sujeito. E acontecer 2 vezes seguidas tão rapidamente causou um certo desconforto. Eles esperam que dessa vez, hoje, isso não volte a acontecer. Mas o perfil de voo é exatamente o mesmo dos outros 2. A expectativa é que eles tenham resolvido os problemas que eles tinham no segundo estágio. E que problemas eram esses? Bom, essa é uma questão também curiosa, porque as falhas aconteceram mais ou menos no mesmo momento do voo, tanto no voo 7 quanto no voo 8, que foi ali na fase final mesmo da queima para a inserção na trajetória suborbital. Aconteceu ali a explosão mais ou menos no mesmo momento, mas diz a SpaceX que as 2 falhas foram muito diferentes. Então no voo 7 de janeiro, eles dizem que o problema foi por conta de um padrão de vibração, de ressonância da ativação dos motores ali, que causou, digamos, uma vibração excessiva e que acabou levando à falha dos motores e aí a necessidade de destruir o veículo. Já no voo 8, eles dizem que foi um motor específico que falhou, houve um vazamento de combustível, o motor pifou e aí outros motores pifaram e eles perderam o controle do veículo e tiveram que explodir. Então eles fizeram medidas corretivas, segundo eles, no voo 8, enquanto o veículo funcionou, as medidas corretivas após o voo 7, deram certo, mas claro, não foram testados até o limite, porque não chegou até o fim da queima. E para o voo 8, o que eles fizeram foi basicamente testar mais exaustivamente os motores Raptor que equipam aí o segundo estágio.
Eles esperam que com esses testes adicionais reduza-se o risco para uma falha de um motor específico, uma falha de hardware, e com isso eles consigam cumprir essa chegada ali à quase órbita. Lembrando que a SpaceX já conseguiu isso com o Starship, curiosamente com a versão anterior do Starship, que era um pouquinho menor, tinha algumas diferenças. A gente sabe que uma das características da SpaceX é justamente ir transformando esse veículo muito rapidamente, né, e fazendo alterações de design, etc. E quando eles inauguraram a versão 2, foi justamente que apareceram esses problemas. Então tem alguma dúvida ainda, alguma incerteza, se de repente não há algum problema de design que aconteceu entre essa primeira versão e a segunda versão. A segunda versão tem algumas diferenças significativas, ele é um pouco maior, os tanques de combustível são maiores. A essa altura o Starship na sua versão 2 ele atinge um tamanho total de 122 metros, é o maior foguete já feito, é o mais potente foguete já feito. E então tem essas alterações, eles mudaram também a posição das asinhas que são usadas para o controle de reentrada do Starship, fizeram mudanças no sistema de proteção térmica, tem uma série de inovações, algumas das quais podem ter introduzido algum problema que eles não identificaram imediatamente. Vamos ver hoje como vai o desempenho dessa versão 2 na sua terceira tentativa, depois que eles já tiveram 2 voos para aprender e de repente desenvolver soluções para problemas que eles vieram encontrando. Estamos aí a pouco mais de 3 minutos do lançamento. Hoje havia uma expectativa grande em torno desse lançamento, havia a promessa do Elon Musk de fazer uma palestra para a própria equipe da SpaceX, mas também com transmissão online, em que ele falaria dos objetivos da empresa, de chegar a Marte, etc. e tal, qual é o plano do futuro aí pro Starship. Isso estava marcado para as 2 da tarde de hoje, pelo horário do Brasil, mas acabou sendo adiado, empurrado para as 10 da noite. Eu não sei se ainda vai ser realizado depois do lançamento, porque sumiu a live que estava programada, separada para esse evento, sumiu. Então pode ser que eles tenham desistido de fazer esse evento, ou pode ser que eles tenham decidido emendar nessa transmissão aí do lançamento. Vamos ter que esperar o final do processo aí todo para ver se vai ter essa live do Elon Musk ou não, falando do futuro do Starship, etc e tal, onde provavelmente ele ia apresentar algumas metas realistas e outras nada realistas para o futuro do veículo, um veículo que tem muita coisa em jogo no desenvolvimento dele. Claro que ao longo dessa live a gente vai falar mais sobre isso, teremos oportunidade para falar durante a fase suborbital, torcendo, claro, para que o segundo estágio dessa vez realmente funcione e possa fazer essa trajetória suborbital que está planejada. Falta cerca de 1 minuto e meio, o pessoal está comunicando que vai haver uma parada na contagem com menos 40 segundos para checagens finais, etc e tal. Pode ser uma parada rápida, pode ser uma parada mais lenta. Lembrando que eles estão lançando praticamente no começo da janela, 20h30 aqui no Brasil, horário de Brasília, 18h30 lá no horário do Texas. E uma das coisas que eles comunicaram hoje no começo da live é que Starbase, que era a instalação da SpaceX, foi, digamos, credenciada pelo estado do Texas e agora é oficialmente uma nova cidade. Então, os lançamentos deixam de ser da praia de Boca Chica, no Texas, né, como se costumava mencionar, para ser de fato de Starbase, a cidade Starbase, que é a instalação aí da SpaceX no Texas, de onde eles fazem os testes. Aí vemos a pausa de 40 segundos, vamos ver quanto tempo será para a retomada dessa contagem. A pausa já estava programada, é uma pausa em que eles fazem checagens finais e vamos aguardar ver se ela vai ser retomada proximamente, se ganharemos alguns minutos. Do ponto de vista de meteorologia está tudo bem, do ponto de vista das cercanias ali, que eles têm que controlar embarcações, etc., também parecia estar tudo bem. Essa é uma pausa do veículo e a questão é técnica. Vamos ver se depois de todas as checagens a contagem vai ser retomada ou se
ela vai ser interrompida. Vamos aguardar. Eles estão esperando um motor chegar à temperatura certa, né? Então eles têm um pré-resfriamento dos motores para ativar, porque é um processo, né? Lida com combustível criogênico, né? Metano super gelado, oxigênio líquido super gelado, e aí você tem que preparar os motores para ativação e resfriá-los adequadamente para fazer a queima da forma correta. E aí tem um motor que ainda não atingiu essa temperatura, então eles estão nesse processo, por isso a pausa. Eles ressaltam que essa pausa é o que eles esperavam, e olha aí, agora temos a retomada da contagem, 35 segundos, vamos para o lançamento. Lembrando que esse é um primeiro estágio que já voou, vai ser o segundo voo dele. Está com 29 dos 33 motores originais e vamos acompanhar em mais alguns segundos aí a decolagem. 1 minuto dentro da... Aí tivemos uma interrupção. Tivemos uma interrupção. Vamos ver se vai ser retomada essa contagem, se vai ter um reset para trás ou se vai ter um scrub, né, que é quando há o cancelamento. Vamos aguardar. Tiraram o gráfico, voltaram para 41 segundos. A gente parecia que ia ter um lançamento às 20h31, mas a contagem foi interrompida e agora vamos aguardar e ver o que eles decidem. Foi uma questão de solo. Não foi uma questão no foguete, foi uma questão de solo. Você tem os sistemas de solo que fazem o abastecimento, pegam a telemetria, controlam o foguete enquanto ele está no solo, e você tem os sistemas de bordo, né? Computador de bordo do foguete que controla as operações durante o voo, e aparentemente foi uma questão com o sistema de solo. O que eles estão falando é o seguinte, é que eles usam o combustível super resfriado, como eu disse, e por conta disso eles não estão reabastecendo mais, ele já tinha parado o reabastecimento, né, que isso normalmente é feito, você perde um pouco, abastece um pouco, perde um pouco, abastece um pouco durante o processo de abastecimento. Já estava totalmente concluído, era para voar, e agora eles não estão reabastecendo mais, o que significa que você tem um impacto da temperatura ambiente ali que vai esquentando o foguete, digamos assim, né? E aí você pode ficar parado nessa condição por alguns minutos, mas não muito tempo. Então existe a possibilidade, se em alguns minutos eles não conseguirem resolver a questão de solo, eles terem que interromper a contagem. Por enquanto está congelado aí em T- 40 segundos. Ai, ai. Infelizmente tá com a carinha de scrub, né? Vamos aguardar, mas... tá com jeitinho. E esse é o pior tipo de scrub. Porque o scrub, quando acontece 2 horas antes, tudo bem, a gente nem começa aqui, né? Agora, quando acontece assim, faltando segundinhos... Agora, o mais importante, claro, é que eles tenham a segurança. Parece que estão se resolvendo lá, vamos ver.
pessoal da transmissão está ouvindo lá e tentando entender o que está acontecendo. Vamos ver o que eles dizem. Aí, voltou a contagem. Então, é isso aí. Agora vamos. 6 minutos de atraso, 20h36 teremos o lançamento. Vamos torcer para não aparecer mais nada. Mais 20 segundos, parou de novo. Não. Vamos lá, tá chegando. Vamos lá. Agora vai, hein? 10 segundinhos, vai, tem que ir. Vamos lá. Aí temos sistema de dilúvio, o acendimento dos motores. E com 2 segundos temos a decolagem. Aí o Super Heavy vai impulsionando lentamente esse gigante de 122 metros que vai se elevando ali sobre os céus do Texas, no 9º voo integrado do Starship. Aparentemente os 33 motores do primeiro estágio, movido a metano e oxigênio líquido, estão funcionando. O que é muito legal, lembrando que 29 desses motores já fizeram um voo em janeiro, né? 4 são novos, 29 ficaram do voo anterior. Então é um booster aí quase completamente usado. Temos a escalada nominal até o momento. Logo vamos atingir a velocidade do som e o Max Q, o momento de máxima pressão aerodinâmica. É a hora que o foguete briga mais com a atmosfera, a pressão sobre ele é maior, ele tentando subir e a atmosfera na frente, sem muita possibilidade de sair da frente dele, gerando aquela pressão aerodinâmica. Aí chegamos no momento Max Q. Agora vamos até 2 minutos e 35, quando há o desligamento da maioria dos motores do primeiro estágio. Eles desligam quase todos, aí deixam alguns ligados, aí ligam os motores do segundo estágio e aí eles têm o que eles chamam de hot staging, que é a separação com os motores dos 2 estágios ligados. E aí tem umas ventas, né, de um anel de hot staging que fica entre os 2 estágios que permitem que o jato de exaustão do segundo estágio possa sair. E aí nós temos a separação. Até agora, tudo funcionando normalmente no primeiro estágio. É um momento muito importante da primeira reutilização deles. Temos imagens incríveis como é costumeiro com a SpaceX. E agora vamos para o hot staging. Pouco mais de 20 segundos. Agora teremos, olha lá, o hot staging e a separação. Aí tivemos a separação. Veja o primeiro estágio fazendo uma curva. E o segundo estágio a gente vê ali os 6 motorizinhos acesos também. Repare que no gráfico você tem 33 motores no primeiro estágio, agora o anel externo está apagado e os internos estão acesos. E no segundo estágio, que fica à direita da tela, você tem os 6 motores acesos, 3 parecem maiores e 3 menores. Os 3 maiores são com tubeiras mais largas, né? Essa boca que tem em cada motor, que são adaptados para melhor desempenho no vácuo. Como você não tem a pressão da atmosfera lá em cima, e nós já estamos a uma altitude aí de 93 km, praticamente espaço já, né? A linha arbitrária do espaço é de 100 km, ali a linha de Kármán. Então você tem essas tubeiras maiores que melhoram o desempenho do propulsor. E 3 motorizinhos adaptados para voo atmosférico, porque, afinal de contas, o Starship, o objetivo é que em algum momento ele pouse, né? E aí você precisa dos motores atmosféricos que funcionam melhor na atmosfera e precisa dos motores
adaptados para o vácuo, para o funcionamento no espaço. Os 6 seguem funcionando, até agora tudo bem, o que é uma ótima notícia. Não chegamos ainda ao ponto em que o último Starship falhou, mas até aqui uma boa notícia. Em mais pouco menos de 2 minutos nós vamos ter o início da queima do Super Heavy, do primeiro estágio para o pouso, né? Então ele, de novo, ele foi ejetado, ele vai descer no mar dessa vez, não vai descer na plataforma, e a SpaceX está testando formas de controlá-lo com um ângulo de ataque na descida maior, para que ele desça mais de lado, a atmosfera brigue mais com ele, e com isso ele freie com mais facilidade, mas ao mesmo tempo se torne mais difícil dele virar na direção certa e poder pousar no oceano tranquilamente. Isso para futuramente eles terem mais economia de combustível e mais eficiência nessa manobra de pouso, que no futuro a ideia é que seja sempre feita na plataforma com a recuperação do veículo. Por enquanto temos a queima aí dos 6 motores do segundo estágio muito limpa, né? A gente vê aí, não parece nada de muito errado nela. E aí vamos em breve ter a queima de pouso do Super Heavy. Mais 40 segundos. Chegaremos nesse ponto. Repare que essa vermelhidão ali não são os motores acendendo, é de fato o calor gerado pela reentrada, né? A gente não tem a velocidade, que era uma coisa que eles costumavam dar, a velocidade do veículo. Acho que não querem passar recibo de algum problema aí. Aí temos, ó, o acendimento dos motores, acenderam todos menos um, e aí ele pifou ali, pelo menos pela telemetria, acho que ele vai mergulhar direto na água e não conseguiu reacender, eu acho. Acho que o pouso não foi controlado. A queima de pouso teve o seu início, mas aparentemente não teve a duração total esperada para o pouso. Então é isso, perdeu-se o primeiro estágio. Então ele não conseguiu pousar lá no mar. Tudo bem, eles não queriam recuperar, mas eles queriam tentar pousar no mar. Não conseguiram. Essa parte não conseguiram. E aí voltamos para o segundo estágio, que é a parte mais crítica desse voo mesmo, é onde ele falhou 2 vezes. Né? Lembrando que tudo isso é o processo de aprendizagem da SpaceX. Frustra um pouco quando problemas se repetem, mas nesse caso nós estamos falando de uma recuperação de um primeiro estágio que já tinha sido usado uma vez, que reentrou de uma forma diferenciada na atmosfera para economizar mais combustível, que pousou no mar. Só mostrou a sabedoria deles de fazer isso não na plataforma, mas fazer isso no mar, né? Então eles sabiam o que estavam fazendo, fizeram uma boa escolha, nesse caso está tudo certo. A questão é mesmo do segundo estágio, que deve encerrar a sua queima, e a gente vai poder celebrar aí que ele atingiu sua trajetória suborbital em pouco mais de 1 minuto. Está marcado para 8 minutos e 56 segundos o fim dessa queima de inserção suborbital. Como eu disse mais cedo, suborbital porque ela não coloca o Starship numa órbita ao redor da Terra, dando uma volta ao redor da Terra. Ela dá quase uma volta, então ela vai dar meia volta e vai cair lá do outro lado no Oceano Índico. Para entrar em órbita ela precisaria de um pouquinho mais de velocidade. Um pouquinho mais de velocidade, aquela curva aumenta um pouquinho mais, em vez de cair lá no Oceano Índico, ela continua dando voltas ao redor da Terra. Só que aí você precisaria ter a certeza de que os motores voltariam a funcionar numa reativação no espaço para poder trazer o veículo de volta. Então, por garantia, eles decidiram fazer assim. Aí temos lá a desativação dos motores de vácuo, tem só os motores atmosféricos ali internos disparando, e eles devem parar também em questão de segundos. Era para ser agora, mais ou menos. Aí temos o desligamento. Então tivemos sucesso nessa ascensão.
a SpaceX finalmente sai dessa zica, depois de 2 fracassos nesse processo. Dessa vez ela conseguiu fazer e a região ali onde estão os motores, a gente vê pelas imagens, parece muito íntegra, parece que não tivemos problemas nem grandes crises ali, tudo funcionando muito bem. E a essa altura a gente pode dizer que o Starship está numa quase órbita, não em órbita, mas numa quase órbita ao redor da Terra. E agora nós temos um longo processo até a reentrada na atmosfera. Vou passar com vocês a cronologia do que a gente espera a seguir. Daqui a mais ou menos uns 9 minutos, ou seja, com 18 minutos e 26 segundos, a gente vai ter a demonstração da liberação dos simuladores do Starlink. Então vai abrir a portinha, tem uma portinha na área de carga do Starship, e por essa portinha tem um slot, basicamente, por onde vão passar, assim, em rápida sucessão, os simuladores do Starlink. Né? Os satélites Starlink, para quem nunca viu, eles são projetados para serem como se fosse uma tábua, né? Ele é bem fino e um tamanho mais ou menos retangular, mas super fino, e eles são empilhados quando são lançados pelo Falcon 9, pelo Falcon Heavy. Eles são empilhados dentro da coifa do foguete, e aqui eles também vão empilhados, só que eles desenvolveram um sistema para o Starship que, em vez de soltar a pilha toda no espaço, ele vai soltando um por um, como se fosse cuspindo um por um. É isso que a gente deve ver daqui a uns 8 minutos, mais ou menos. Depois disso, nós vamos ter o teste do reacendimento do motor no espaço. Isso deve acontecer com mais ou menos 37 minutos. 37 minutos e 49 segundos aqui, segundo a cronologia da SpaceX. E aí a reentrada na atmosfera acontece a cerca de 47 minutos e 50 segundos. Ou seja, é mais ou menos meia volta ao redor da Terra. Você pensa que uma órbita baixa ao redor da Terra, normalmente, você pega, por exemplo, os astronautas lá na Estação Espacial Internacional, a estação dá uma volta ao redor da Terra mais ou menos a cada 1h30. Então, assim, um voo de 47 minutos para você mergulhar depois significa meia volta ao redor da Terra. Saiu do Texas, atravessou o planeta e vai descer lá do outro lado. Saiu, né, na direção do Atlântico, atravessou ali a África e vai descer do outro lado lá no Oceano Índico. E nesse momento é aquela coisa, é aquele voo 2001, uma Odisseia no espaço. Não tem propulsão nenhuma, ele está indo simplesmente por inércia, né? O foguete foi lançado, colocado nessa velocidade e, claro, você tem a gravidade querendo puxar ele para baixo e, ao mesmo tempo, a velocidade lateral que você deu para ele. E a soma da gravidade com a velocidade lateral faz ele gerar essa curva na trajetória que acompanha a curva da Terra. Com um pouquinho mais de velocidade, essa curva ia ser exatamente a mesma curva da Terra e você teria a órbita. Como é um pouquinho menos, essa curva não acompanha exatamente, ele vai cair lá no Oceano Índico. Bom, por que eu dizia, antes da gente lançar, que muita coisa depende do Starship? Bom, a gente sabe que os Estados Unidos e a China hoje estão, de uma forma meio declarada, numa corrida para o retorno à Lua, né? Tanto americanos quanto chineses pretendem levar astronautas à Lua até o final da década. Eles têm planos de estabelecer bases no Polo Sul lunar, onde se espera explorar gelo de água que pode existir no fundo de crateras ali onde a luz do Sol nunca bate. E existe essa competição, evidentemente, entre os dois países. A China seguiu com um programa bastante tradicional, um programa bastante, digamos, convencional, muito parecido com o modelo da própria Apollo, que os Estados Unidos fizeram nos anos 60 do século passado. Já os Estados Unidos optaram agora por uma estratégia um pouco diferente, justamente contratando o Starship. Ele é contratado da SpaceX pela NASA para fazer o pouso. É um veículo muito maior do que qualquer veículo que já pousou na Lua.
E esse foguete está sendo desenvolvido exatamente para isso. Claro, a SpaceX tem a sua meta própria de lançar esses foguetes para Marte, né? Elon Musk quer colonizar Marte. Mas a NASA contratou para ir para a Lua e o objetivo é esse. Só que várias coisas precisam ser demonstradas antes de... Desculpa, gente, eu fiquei... Não repare, eu tô falando com o meu editor, tá? Não é nada... Fiquei distraído por causa disso, mas antes de fazer esses pousos lunares, a SpaceX vai precisar desenvolver e demonstrar muitas tecnologias, como reabastecimento em órbita e o próprio pouso na Lua. E a NASA quer fazer esse pouso lunar em 2027, mas quase com certeza vai atrasar. E a China está pretendendo 2029. Então vamos ver quem vai chegar primeiro. Eu vou responder meu editor aqui e já volto. Aguenta um segundo. Pronto, não é fácil. Esse jornalismo de tempo real, a gente faz a live, edita o texto e tenta prever o que vai acontecer. Ó, a gente tá vendo no interior ali o sistema que vai jogar os simuladores de Starlink. Isso deve acontecer em mais alguns minutos. Tá marcado para 18 minutos e 26. Bom, estamos aguardando aí a liberação dos simuladores do Starlink. Ó, estão abrindo a porta do hangar ali para liberar os simuladores. E é a primeira vez que eles conseguem fazer isso, porque nos outros dois voos eles tinham esse sistema, só que eles não chegaram nesse ponto do voo. O bagulho explodiu antes. Então, para a SpaceX é um grande resultado esse. E a expectativa de que eles possam testar e aí, proximamente, né, fazer lançamentos de Starlink por meio do Starship. Né? Ele ainda tem coisas a demonstrar, ele vai continuar sendo um veículo de teste por um bom tempo, porque ele precisa demonstrar a recuperação consistente do primeiro estágio. É verdade, já recuperaram 3 vezes, mas hoje, por exemplo, já viram que numa situação um pouco diferente as coisas podem se complicar. O segundo estágio eles ainda precisam recuperar de fato. E claro, vão ter que demonstrar isso muitas e muitas vezes. Tanto que recentemente, agora faz 2 semanas, a FAA, que é a agência que regula aviação civil e lançamentos comerciais de foguete nos Estados Unidos, liberou a SpaceX para fazer 25 lançamentos do Starship por ano lá de Starbase, né? Era Boca Chica, agora é Starbase. Então lá de Starbase. E vocês imaginam que a intenção da SpaceX é realmente fazer uma grande frequência de lançamentos a partir de agora. Não sei se os 25 aí anunciados, porque essas premissas da SpaceX normalmente costumam ser muito otimistas. E ó, perdemos o sinal. Ó, voltou. Tá oscilando o sinal. Lembrando que essas imagens vêm via Starlink, a própria rede deles de satélites
mas às vezes você tem perda de comunicação. Perdemos agora bem na ejeção, agora resta saber se eles vão confirmar a ejeção bem sucedida. Vão fazer uma pausa, mas não das imagens, vão manter as imagens aí e a gente vai falando. Então assim, essa perspectiva de fazer muitos lançamentos a partir de agora aumenta bem com esse sucesso do segundo estágio. Vão ter que fazer muitos, não só para qualificar o Starship, para lançar os Starlinks, mas sobretudo para todos os desafios que envolvem as missões lunares e eventualmente as missões a Marte, né? O Elon Musk ia fazer uma palestra aí hoje falando dos planos para Marte, acabou que não sei se essa palestra ainda vai ter depois do lançamento ou se ficou para outro dia, mas o fato é que acho que se bobear ficou para outro dia, mas vamos ver. O fato é que eles vão ter que fazer muitos testes e demonstrar tecnologias que nunca foram demonstradas. Para além dessas que nós estamos vendo, né? Quer dizer, além da recuperação do primeiro estágio e do segundo estágio, que eles estão mais ou menos já resolvidos, embora ainda tenham ajustes a fazer, e o segundo estágio ainda precisa demonstrar com mais confiabilidade que dá para recuperar também. Eles vão precisar demonstrar o reabastecimento em órbita, que para veículos desse porte é uma coisa que jamais foi feita, né? E para um reabastecimento completo de um Starship que está em órbita, você vai precisar acoplar vários outros tanques, né? Starships de modelo tanque vão subir lá, acoplar com o principal, descarregar o combustível, depois sobe outro. Então, a própria arquitetura do Starship, para ele se qualificar como esse grande veículo que vai pousar na Lua, que vai pousar em Marte, que vai abrir caminho para o sistema solar, ele precisa ter esse reabastecimento em órbita, que é uma coisa jamais tentada, não só do ponto de vista do método, mas da escala também. Você tem que lançar vários foguetes em rápida sucessão. Por isso que tudo é baseado na coisa do rapidamente reutilizável. Você poder recuperar o estágio do foguete, fazer mínima manutenção e já poder voar com ele de novo, para você fazer esses reabastecimentos e ter a chance de conseguir o combustível necessário para você levar o negócio até a Lua com astronautas e voltar da Lua também, pelo menos da superfície da Lua até a órbita da Lua, com o mesmo combustível, já que lá na Lua não dá para fazer o combustível que é usado no Starship, que é metano. Seria difícil de fabricar metano na Lua. Em compensação, esse combustível foi pensado justamente porque em Marte ele seria fácil de fazer. Porque a água é mais acessível que na Lua e você também tem o CO2 na atmosfera muito acessível. Com esses dois você consegue recombinar e fazer metano. Então o Starship, curiosamente, foi projetado para, reabastecido em órbita da Terra, poder ir a Marte, mas não voltar de Marte. Para voltar de Marte, ele teria que ser reabastecido lá em Marte. Então você vai precisar ter uma estação de fabricação de combustível lá em Marte. Então coisas que ainda precisam ser testadas. Por isso é sempre importante ter uma certa pitada de sal quando o Elon Musk fala das ideias de colonizar Marte e tal. Tem muita coisa ainda por ser feita e por ser demonstrada. Agora, é inegável que o foguete vem dando passos significativos, né? Hoje, mais um bem significativo que, digamos, recoloca a SpaceX na trajetória que ela estava até o 7º voo. Teve a perda do 7º, a perda do 8º, agora no 9º, volta, digamos, ao ponto em que estava ali antes do 7º, e daqui para frente a ideia é que as coisas se desenvolvam mais depressa, não só porque alguns dos desafios importantes aí desse começo foram superados, como também porque parece, e aí é uma impressão minha, vocês entendam como quiserem, parece que a FAA está mais macia com a SpaceX do que estava antes, né?
talvez seja alguma influência interna de governo ali com a relação que o Elon Musk tem com a administração Trump. Talvez seja só uma coincidência, talvez seja só uma pressão porque existe mesmo uma corrida com a China e eles precisam correr com esses foguetes. Então, seja lá o que for, a FAA nas últimas semanas aí teve respostas muito favoráveis à SpaceX, aumentando a quantidade de voos que eles podem fazer, aumentando o corredor ali do voo, a interrupção do espaço aéreo para os lançamentos da SpaceX, justamente levando em conta o risco aumentado dessas missões experimentais. Tem sido bastante flexível, coisa que antigamente não era dura na queda. Então as coisas estão, digamos, estão no momento mais favorável, ainda mais depois desse voo. Claro, se tivesse uma terceira falha, aí eu acho que não teria quantidade de lobby que poderia não atravancar o progresso da SpaceX. Mas com esse sucesso de hoje, eu não tenho dúvida de que um próximo lançamento pode vir muito rapidamente. Talvez até já no mês que vem. E essa cadência de voos deve aumentar cada vez mais conforme a empresa vá dominando aí todos os aspectos desse veículo. Sempre tem um processo de aprendizagem, né? Por mais que você projete em solo, que você teste em solo individualmente, tem coisas que só quando você integra o sistema, você monta tudo, você põe para funcionar, você voa. Só quando isso acontece é que você pode realmente testar todos os elementos, ainda mais com a ambição da SpaceX de não simplesmente fazer um foguete que funciona, mas é um foguete que funciona, é totalmente recuperável e pode ser rapidamente reutilizado. São desafios assim sem precedentes na história da exploração espacial. Por enquanto ficamos só com imagens aí do centro de controle, nada da órbita. Eu sinto também que existe, de novo, impressão, hein? Então anote aí, isso é opinião, isso não é fato. Eu tenho a impressão que eles tiveram mais cuidado hoje no que eles iam divulgar. Normalmente são muito abertos, hoje foi mais modesto, né? Então, por exemplo, não tinha o gráfico de velocidade na ascensão, que é um indicativo razoável assim de como as coisas estão indo, e eles não utilizaram durante a ascensão. Também não conseguimos ver o lançamento dos simuladores do Starship. Não sei se foram lançados ou não foram lançados, porque também não comunicaram, só apenas disseram, não vamos conseguir ver, ter perda de sinal, não sei o que, daqui a pouco a gente volta. E vamos ver o que mais nós vamos conseguir ver e o que a empresa vai dizer do que de fato foi realizado aí nesse voo de teste durante essa fase suborbital. Em termos de marcos, o que nós podemos esperar é para daqui 10 minutos mais ou menos o reacendimento do motor Raptor ali do segundo estágio, que é uma outra demonstração importante de confiabilidade para que você possa colocar o Starship em órbita e depois tirá-lo de órbita. Hoje essa queima não seria necessária, porque ele já está numa trajetória suborbital, mas se ele tivesse numa trajetória orbital, que é o que ele vai precisar, por exemplo, para lançar satélites Starlink, porque se você lançar numa trajetória suborbital, eles vão cair de volta na Terra, não vai ser muito útil. Então você tem que entrar em órbita, aí você ganhou a velocidade orbital, aí você solta os Starlinks, que estão junto com você, então também estão em velocidade orbital, e aí depois que você soltou os Starlinks, você freia o Starship para ele pegar a velocidade suborbital, né? Diminui para a velocidade suborbital, e aí cai de volta na Terra e eles fazem a reentrada controlada. É assim que eles vão ter que fazer pro Starship. Por sinal, é o que se faz com todos os foguetes, né? Você pega o Falcon 9, o Falcon Heavy, tudo assim. O último estágio ele entra em velocidade orbital, guarda um pouquinho de combustível, para depois que ele faz a manobra e coloca o satélite que ele quer colocar em órbita, ele pode dar uma freadinha e cair de volta de forma controlada, num lugar ermo, né, no meio do oceano, onde não vai prejudicar ninguém, e assim não ficar em órbita como lixo espacial que é um problema sério e cada vez mais sério, em parte até por conta desse frenesi de lançamentos que nós temos agora.
muitos foguetes, muitos satélites, os satélites diminuíram de tamanho, então você tem lançamentos que levam 100 satélites de uma vez, né, os chamados nanosatélites, CubeSats, etc. Então muitos satélites em órbita baixa, essas mega constelações como a Starlink, que é uma delas, né? Você vê que a Amazon está começando o seu projeto Kuiper, que é um concorrente do Starlink, os chineses também querem fazer sua mega constelação, a Airbus tem uma constelação de satélites de internet também, que é um pouco menor, mas tá lá. E essa imagem aí do que a gente tá vendo, eu não sei muito bem o que é, porque parece ser o segundo estágio, mas não dá pra ver ainda, uma coisa meio rosa, meio psicodélica, Lucy in the Sky with Diamonds. Não sei o que isso quer dizer. Mas ele tá lá na altitude certa, na velocidade certa, sem grandes dramas. Aí, ó, estamos vendo outras imagens. Essa fumaceira toda tá saindo dele, né? Agora, se era pra sair, aí já não sei. E ele tá, claro, no lado escuro da Terra nesse momento, né? Tá no lado noturno. Saiu ali no final da tarde. Eles programam esse lançamento no final da tarde justamente para pegar o final do dia no Texas e pegar dia de novo quando cair lá na outra metade do mundo, lá no Oceano Índico, para que se possa ver o pouso, etc. E acompanhar como tudo se desenrolou de uma forma mais evidente. Né? Até porque eles têm a telemetria do veículo, mas se eles perdem o veículo, perdem a telemetria. E aí uma imagem externa pode ajudar a entender o que aconteceu, então eles têm essa ambição de ver o começo e o final. O meio é a parte mais sem graça, se faz na região noturna aí da Terra, sobrevoo ali da África, a Ásia e o começo do Oceano Índico ali para a parte que está de noite. Estão reforçando que estão em suborbitais, então eles vão reentrar, não importa o que aconteça. Vocês estão observando com razão, ele parece estar girando mesmo, é por isso que essa fumaça está indo na direção contrária, o que significa que eles não devem ter um controle de atitude bom, o que significa que ele vai entrar muito louco na atmosfera e vai detonar, então ele não vai pousar. Tudo bem, ele também não ia ser recuperado, ia ser na água, mas ainda assim é uma etapa que eles acabam não podendo fazer. Por isso, provavelmente, eles também devem estar com o sinal bem irregular aí. Então essa parte não vai dar. Já meio que fecharam o caixão desse Starship aí. Não vai pousar. Deixa eu falar com o meu editor de novo.
Bom, temos aí essa situação que não é agradável, vamos acompanhar até o triste fim. A gente deve ter uma perda de sinal, eu imagino que logo no começo da reentrada, porque com essa atitude aí girando loucamente, ele não vai aguentar muito. Porque você precisa do controle de atitude, né, para entrar com o escudo térmico na direção certa, para reter o calor. Você tem metade do veículo que não tem essa cobertura térmica. Então você vai entrar capotando, vai dar tudo errado, como de fato já deu no terceiro voo, se vocês lembrarem, aconteceu isso com o segundo estágio. Vou aproveitar aqui o embalo, estou vendo os comentários de vocês aqui. O nosso amigo Marcos Neves fala que o Musk não sabe lançar foguetes. Bom, não é o Musk que lança foguetes, né? Ele é o dono da empresa, mas tem muitos engenheiros lá. Inclusive, durante um bom tempo, a SpaceX atraiu os melhores talentos da indústria, justamente pela ousadia, pela inovação. Então, assim, todo mundo queria trabalhar na SpaceX, trabalhava mais e com mais vontade que todo mundo. Eu acho, e aí de novo, mais um disclaimer, isso é opinião, isso não é fato, eu não tenho números para suportar isso. Mas eu acho, só de ver o espetáculo grotesco que está acontecendo nos Estados Unidos quase diariamente, que muitos desses grandes talentos vão aos poucos perdendo a vontade de trabalhar com a SpaceX. Então pode ser que eles estejam perdendo esses talentos que eles tinham até então. Estão confirmando que perderam o controle de atitude. Suborbital, vai reentrar. Certo. Não conseguiram abrir a porta. Eu acho que na hora que eles foram... lançar os simuladores, a coisa engripou. Aí não conseguiram abrir a porta do hangar. Engraçado, eles já tinham conseguido num voo anterior, né? Pelo menos abrir a porta do hangar. Não tinha o sistema ainda de ejeção dos satélites, mas eles tinham conseguido abrir. Dessa vez parece que não conseguiram, perderam a atitude, controle de atitude na sequência. O veículo está aí capotando loucamente, né? E vai reentrar, mas de forma não controlada. Então, voltando à questão do Marcos Neves, ele fala: imagina se a Apollo e a Soyuz tivessem explodido 9 vezes. Marcos, você tem que ver que a ideia da Apollo e da Soyuz... Bom, primeiro que aí estamos misturando foguete com cápsula, né? Porque a Apollo explodiu uma vez, no solo. Não sei se vocês se lembram, não foi uma explosão, foi um incêndio. Mas a primeira Apollo, a primeira que ia voar com astronautas, durante um teste no chão, não no espaço, no chão, em 1967... matou 3 astronautas que estavam dentro fazendo um teste de comunicação. Teve um incêndio pelo excesso de oxigênio na cápsula. A cápsula era de oxigênio puro, né, para eles economizarem a necessidade de oxigênio dentro da cápsula. Em vez de usar uma mistura de oxigênio e nitrogênio como é a que a gente respira, usam oxigênio puro com uma pressão muito menor. Que tudo bem, funciona para os humanos, mas aumenta muito a inflamabilidade, porque você sabe, o oxigênio é que ajuda as coisas a pegarem fogo, né? É o que permite o incêndio. E aí você teve uma faísca lá, uma falha besta, o incêndio incinerou os 3 astronautas. Isso foi a primeira Apollo. Aí vamos falar da Soyuz. A primeira Soyuz matou o astronauta, matou o Alexander Komarov, que foi reentrar na atmosfera, falhou tudo, falhou paraquedas, falhou tudo na cápsula. E ele se esborrachou no chão, morreu.
A Soyuz 11 também matou outros 3. Né? Então assim, não é verdade que na Apollo e na Soyuz não houve falhas. Houve falhas fatais, grandes, grotescas. A diferença que existia entre o que se fazia naquela época e o que se faz agora é que você gastava muitos recursos para tentar deixar o seu veículo o mais seguro possível e aí tentava voar com pessoas o mais rápido possível. Então por isso você tinha, digamos, menos falhas, entre aspas, mas você tinha mais mortes. Repare que a SpaceX não matou ninguém ainda, já voou um monte de astronautas ao espaço, já lançou esse Starship um bocado de vezes, mas ainda não matou ninguém. Por quê? Porque a ideia deles é aprimorar o veículo com muitos lançamentos não tripulados antes de ter que pôr tripulação. Como eles querem fazer isso? Fazer um veículo mais barato, então você pode fabricar muitos. Quando você fazia um Saturn V, que era o foguete que impulsionava a Apollo, você pode fazer, sei lá, 20 Starships. E com esses 20 você vai aprender mais do que com um Saturn. A gente tem que lembrar que o programa Apollo foi encerrado prematuramente. Eles tinham planejado até a Apollo 20 pelo menos, mas cancelaram depois da 17. E por quê? Por 2 motivos. Um, era muito caro, que é parte do que nós estamos falando aqui. 2, era muito perigoso. Eles já tiveram um problema que eles quase mataram os astronautas da Apollo 13, você há de se lembrar. Conseguiram resgatá-los depois de uma falha terrível no espaço, explosão de tanque, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Conseguiram resgatá-los. Falaram, vamos parar com esse programa antes que a gente mate alguém e o tiro vai sair pela culatra. Em vez da gente dizer que ganhou a corrida espacial, a gente vai ficar com a má fama de que mata astronautas. Então interromperam o programa Apollo antes da hora, né? E a Soyuz também, como eu disse, teve os seus problemas, até se desenvolver e tal, mas sempre nesse modelo de vamos testar o máximo que a gente pode em solo, ser o máximo conservadores em solo, fazer o veículo mais seguro possível e com isso manter a tecnologia literalmente estagnada durante décadas. Os foguetes funcionaram da mesma forma durante décadas. Se você olhar hoje, o foguete que lança a Soyuz é o mesmo foguete que lançava a Soyuz em 1967. Né? E os foguetes americanos também tinham uma tradição longa, porque era melhor você ser conservador e lançar o que você sabe que funciona do que você tentar inovar. A proposta da SpaceX é diferente, e aí causa essa impressão de que é um grande fracasso. Não, não é. Eles estão empurrando o envelope, aí a gente já está vendo o plasma se formando aí, o bagulho girando loucamente, e logo vão perder contato e ele vai queimar na atmosfera. Esse é o destino inevitável desse veículo depois disso. Por sinal, ele está girando loucamente e me lembra uma outra história do programa Gemini, que quase matou o Neil Armstrong antes de ir para o espaço, em que eles foram com uma cápsula Gemini e acoplaram num módulo Agena, que era um estágio superior de foguete, para testar a acoplagem, uma coisa que eles iam precisar para chegar à Lua. E nisso um dos propulsores da cápsula ficou ativado e eles começaram a ganhar rotação, e começaram a girar loucamente e os astronautas começaram a ficar tontos e não conseguiam mais operar nada. E aí o Neil Armstrong, na unha, pegou, desacoplou, conseguiu controlar a rotação e fez uma reentrada antecipada da cápsula. E eles, obviamente, desceram num lugar não previsto, né? Não era o lugar que eles queriam descer na Terra, nem era para eles terem terminado a missão naquele momento, mas salvou a tripulação, porque tinha um astronauta lá na hora operando e que conseguiu resolver isso. Então todas essas coisas que a gente está vendo agora, o tumbling, né? Essa coisa de estar girando sem controle, a coisa de explosão, isso aí faz parte da história da exploração espacial. É uma certa ingenuidade a gente achar que a empresa que hoje domina o mercado mundial de lançamentos de satélites comerciais, etc e tal, ela não sabe lançar satélite. E tudo por causa do Elon Musk, que eu concordo com você. Tá mostrando que é birutinha mesmo, lelé da cuca, o cara fora da casinha. Mas isso não muda o fato de que a SpaceX funciona e que tem grandes inovações. Tela Pop, e que onde hoje a curiosidade ganha voz. dominante no mercado de satélite.